estamos de volta com o programa De Todo o Coração. A liturgia nos conecta com os mistérios de Deus e nos ajuda a viver com mais profundidade. É hora, então, de ouvir Padre Adriano Davi, mestre em liturgia. Bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã, você que sempre nos acompanha no nosso programa De Todo o Coração. Esse nosso bloco, rezando a liturgia, a gente sempre medita, sempre reflete alguma coisa sobre a Sagrada Liturgia, principalmente nestes tempos fortes, assim tão perto do final de semana. Nós estamos no tempo do Natal, ainda é Natal, ainda é tempo da manifestação do Filho de Deus. Ainda é tempo da gente contemplar a manifestação, a epifania do Senhor. Neste final de semana, nós iremos celebrar o batismo do Senhor, festa do batismo do Senhor. Como eu disse no programa passado, sábado passado, no início da igreja, no século III, no século VI, existe toda uma mistura, que não era mistura, mas é a forma da igreja mostrar a manifestação, a epifania do Senhor. Então existe uma ligação entre o Natal, a epifania, o batismo e as bodas de Caná. Essas festas, esses momentos da vida de Jesus, nada mais são do que a manifestação do Filho de Deus. Se no Natal ele se manifestou aos seus, aos pastores, ao povo do seu sangue, na Epifania a manifestação foi a todos os povos. A manifestação foi a todos os reis, todos os povos do Oriente, do Ocidente, branco, preto, todos puderam se deixar guiar pela estrela e encontrar o menino. Neste final de semana, a manifestação agora é o Pai que faz. Este é meu Filho amado, escutai o que ele diz, na festa do batismo do Senhor. Veja, é todo um jeito que na liturgia, quando a gente se deixa envolver pela Sagrada Liturgia, nós iremos tomando consciência de quem é o menino que nasceu em Belém, quem é o menino que nós, na noite de Natal, encontramos deitado numa manjedoura, envolvido em faixas, reclinado, simples, num estábulo. Quem é aquele menino? Pois bem, é o Filho de Deus. Este é o meu Filho amado. Escutai o que ele diz. A festa do batismo do Senhor, ela vai como que fechando esse tempo do Natal. Ela vai como que amarrando as peças daquilo que é a manifestação, daquilo que é a epifania do menino, a manifestação do menino feito gente. E nós iremos concluir justamente essas manifestações no segundo domingo do tempo comum, quando, por fim, concluindo esse contexto, nós iremos escutar o milagre das bodas de Caná, quando Jesus transforma água em vinho, manifestando o seu primeiro sinal, iniciando sua vida pública. Amados irmãos e irmãs, celebrar o batismo do Senhor é celebrar esse menino Deus, Filho de Deus, que nós devemos ouvir e seguir. Mas, acima de tudo, é celebrar a nossa identidade. Jesus vai ao Rio Jordão se deixar batizar por João, um batismo de conversão, não porque precisasse de conversão, mas vai para prefigurar, vai para dizer que a partir dele, a partir de Jesus, nós iremos encontrar um batismo, um mergulho de verdade. Não um mergulho nas águas do Jordão, mas um mergulho na vida de Jesus. No dia do nosso batismo, amados irmãos e irmãs, nós entramos na água, nós passamos pela água, fazemos Páscoa para morrer. Morrer em Cristo. Aqui é a diferença. Morrermos afogados nessas águas que são o próprio Jesus, para nascer de novo, para sair da água novamente, não mais como criaturas, não mais como homens e mulheres
manchados e feridos pelo pecado original, mas homens e mulheres novos, num corpo novo, numa realidade completamente nova, que é a realidade divina, que é a realidade da glória. Veja, tudo que Jesus assumiu, tudo que Jesus pegou, ele glorificou, ele tornou divino. E a forma que nós temos de entrar na vida de Jesus é por meio do nosso batismo. No dia do nosso batismo, a gente escuta do Pai: este é o meu Filho amado, no qual eu coloco o meu amor, no qual eu coloco a minha complacência, no qual eu dou identidade, eu dou filiação. E a partir do nosso batismo, nós não somos mais criaturas, nós somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, somos herdeiros de Deus. E dignidade essa, amados irmãos e irmãs, que a gente adquire entrando nesse corpo de Jesus, fazendo parte do corpo do Senhor. Então, que seja uma celebração para que a gente tome consciência que o Pai revela o Filho. O Pai nos dá o Filho. Este é o meu Filho muito amado. E encontrando Jesus nas águas do Jordão, a gente encontra nele a esperança. Encontramos nele a certeza de que quando a gente entra também nas águas, não mais do Jordão, não mais de Jerusalém, não mais de Israel, mas as águas do próprio Filho, o corpo do Filho, a água da fonte batismal, que é o mergulho em Jesus, na sua morte, na sua dor, na sua cruz, no seu sepulcro, para sairmos vivos, ressuscitados e fazermos também em nós a experiência da Páscoa, a experiência do mistério pascal, da morte e ressurreição do Senhor. Então, que seja um dia de festa para recordar o nosso batismo, para recordar a nossa entrada na salvação de Deus, na salvação em Jesus, e um dia de celebração, de manifestação, de epifania desse Filho de Deus. Um bom dia, uma boa celebração, uma boa festa do batismo do Senhor. Deus te abençoe, abençoe a tua casa e a tua família. Está chegando aquele quadro que nos ajuda a aprender sobre a história dos santos, que tanto se dedicaram ao reino de Deus e nos ensinam. Com vocês, Frei Jean. Olá, meu irmão e minha irmã. Hoje nós vamos conhecer a vida de mais um grande santo da nossa igreja e que tem, de um modo especial no Brasil, uma grande devoção. Nós falamos de São Sebastião, que é celebrado no dia 20 de janeiro. São Sebastião, um grande soldado do Império, nós vamos entender como é que este homem se torna defensor do amor a nosso Senhor Jesus Cristo, ao ponto de entregar a sua vida por meio também do martírio para a salvação do mundo, a sua salvação, mas também para ser exemplo para os martírios de todos os tempos. São Sebastião, ele nasce na cidade de Narbonne. Seus pais eram oriundos de Milão, na Itália, por volta do século III. Então, São Sebastião, desde muito cedo, ele foi muito generoso e dado ao serviço, nos contam os seus biógrafos. Ele recebeu a graça do batismo e zelou para ter uma vida cristã verdadeiramente em relação à sua fé e à sua igreja. São Sebastião tem um destaque muito específico na sua vida. Ele entra para o serviço militar como um soldado. Conta-nos que ele tinha uma grande saúde, também um físico e uma mente bem desenvolvida, principalmente naquilo que se diz respeito à grandeza da alma, ao aproximar a sua alma por meio da sua inteligência à vontade de Deus. Então não demora muito e Sebastião se torna um guarda do império. E esse grande homem de Deus se destaca exatamente na época do império de Diocleciano, um imperador que perseguia, de certa forma, com uma voracidade muito grande os cristãos. E o que destaca na vida de Sebastião é que este mesmo guarda do império, ele facilitava de algumas maneiras para que os cristãos não fossem tão perseguidos.
e ainda trazia alento àqueles que estavam presos, àqueles que estavam com a morte, podemos assim, declarada por esse império. E aí, também nessas prisões, ele observava esses cristãos que estavam entregando a vida, mas aproveitava também para realizar um processo de evangelização, ou seja, levar a palavra do Salvador, consolar aqueles que estavam aflitos e dar-lhes ali a certeza de que entregavam a vida por uma causa nobre, que entregavam a vida pelo próprio Cristo. Então, São Sebastião se torna assim conhecido também na nossa história como soldado da igreja, como defensor da igreja, pois ele defendia ao próprio Cristo, defendia a Santa Igreja. Dessa forma, torna-se, na tradição da igreja, um grande defensor e também considerado apóstolo dos confessores, daqueles que eram presos, aqueles que estavam presos e confessavam a sua fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Ele tinha uma atenção especial e ali estava. Mas não podemos esquecer, meus irmãos, que nesse tempo a perseguição era muito forte contra os cristãos. E existiam pessoas que negavam sua fé. Existiam pessoas que eram cristãos, mas por medo da morte ou mesmo por fragilidades do seu tempo, desejavam mudar. Para quê? Para que não fossem mortos, o que nós conhecemos como apóstatas, aqueles que renunciam à fé, que negam a fé que têm. Então, um irmão destes, um apóstata, ele entrega a São Sebastião, ele entrega a Sebastião, ele passa para os guardas do império, que Sebastião faz essa proximidade, cuida de um modo diferente dos cristãos e que também se declara e proclama a mesma fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, um apóstata entregando a São Sebastião faz com que Sebastião agora se torne vítima, né, deste mesmo império no qual ele servia. Então, de certa forma, seus biógrafos nos dizem: este santo deixou claro, com muita sabedoria, auxiliado pelo Espírito Santo, que o melhor que ele fazia para o império era esse serviço, denunciando o paganismo e a injustiça e cuidando dos cristãos. Então, também por essa sua forma de ser, nós temos São Sebastião como aquele defensor da verdade e um verdadeiro apaixonado por Deus. De certa forma, nós podemos olhar para a vida dos santos, meus irmãos, e percebermos aquilo que eles podem nos ensinar. Sebastião não passa só a ser um defensor da igreja, um guarda, um civil, de certa forma, um guarda militar, civil não, um guarda militar de renome, mas a sua grande fama se espalha exatamente por defender a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, mas muito mais que isso, proclamar a sua fé. Então, nos meios de tantas perseguições, no meio de tanta perseguição, nós temos um santo que é capaz de, mesmo sabendo que colocava a sua vida em risco, entregar essa vida por amor a nosso Senhor Jesus Cristo. E podíamos nos perguntar hoje, o martírio de Sebastião foi um martírio de sangue, mas quais são os outros martírios que hoje na nossa igreja, na nossa vida, na nossa história, no nosso mundo, estão acontecendo? E como eu, seguindo o exemplo dos mártires, posso entregar a minha vida a nosso Senhor Jesus Cristo? Continuamos lembrando que São Sebastião, após ser entregue por este apóstata, contra a tradição, que ele foi amarrado em um tronco e flechado, ou seja, para que ele pudesse apostatar também, para que ele pudesse negar a fé. Mas Sebastião permanece firme na sua escolha, permanece firme na determinação de entregar sua vida por nosso Senhor Jesus Cristo. E no ano de 288, São Sebastião foi duramente martirizado. Na tradição da Igreja, São Sebastião é defensor contra a fome, contra a peste e contra a guerra. Mas, acima de tudo, São Sebastião é este mártir que nos aponta para nosso Senhor Jesus Cristo, dizendo que vale a pena entregar a vida por causa do Evangelho. São Sebastião, que fostes flechado pelo povo, mas também pelo amor divino, colocai em nós uma flecha de amor que não sara e não se cansa de procurar o amado de nossas vidas até as últimas consequências,
que é nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E assim concluímos mais um De Todo Coração de hoje. Espero que você tenha gostado, que tenha uma semana abençoada e com muita sabedoria. Nos encontramos no próximo De Todo Coração. Até lá!